Olá pessoal, então, nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o primeiro grande resultado sobre transformações lineares, o primeiro grande teorema estrutural sobre transformações lineares, que é o teorema do núcleo imagem, um dos teoremas mais importantes da álgebra linear. E eu vou apresentar esse teorema para vocês em diversas formulações. Eu vou começar com formulações extremamente concretas, apresentando demonstrações extremamente concretas e vou generalizando isso daí, tá? Então esse vídeo de hoje vai ser um passeio pelo teorema do núcleo imagem, tudo bem? Então, vamos lá, né? Bom, então, a primeira coisa que eu imagino é que todo mundo aqui conhece o enunciado do teorema do núcleo imagem, né? Ele diz para a gente que se a gente tem dois espaços vetoriais U e V de dimensão finita e uma transformação linear de U em V, então o teorema do núcleo imagem essencialmente nos diz que a dimensão de U é igual à dimensão do kernel mais a dimensão da imagem, né? Essa é a formulação mais concreta do teorema do núcleo imagem, vocês já devem conhecer esse resultado. E eu vou começar apresentando uma demonstração que eu imagino que é conhecida por todo mundo, e depois eu vou generalizar. Então vamos começar com a demonstração mais concreta possível. Então, primeira coisa é que nós vamos começar supondo, né, que tudo aqui tem dimensão finita, então eu vou começar supondo que a dimensão do kernel é um certo número R, tá? Então é a partir daí que a gente começa, tá? Bom, se a dimensão do kernel é R, a gente vai considerar uma base B1, né, que vai ser formada pelos vetores U1 até o R, né, que é base, posso colocar um kernel de T, né, do kernel. Ok? Então essa daqui é a nossa base do kernel. O que a gente vai fazer a partir daí? Bom, como a gente sabe que o kernel é um subespaço de U, então o que nós vamos fazer? Nós vamos completar essa base, porque esse conjunto é Li, né? Usando o teorema da extensão, a gente vai completar isso aqui a uma base que eu vou chamar de B2 de U. Tá? Então, o meu conjunto B2, né, ele vai ser formado por esses vetores U1 até o R. Então, e além disso, né, eu vou estar colocando alguns vetores extras aqui que eu vou chamar de V1 até Vs, ok? Então, nós temos essa base de U. Bom, o que eu vou fazer agora? Bom, agora o que eu vou fazer é considerar um outro conjunto, B. Agora, isso daqui é um subconjunto na imagem, que é dado pelos vetores T de V1 até T de V de S. Ok? Então, eu tenho esse conjunto aqui. Tá? Esse conjunto aqui vai ser a base para a imagem. Na verdade, se eu provar que isso é base para a imagem, o resultado segue, porque as dimensões aí vão se somar do jeito certo, tudo bem? Eu sei que a dimensão de V é U mais R, e aí eu sei que a dimensão da imagem é S, a dimensão do kernel é R, e aí o teorema do núcleo imagem segue. Então, essencialmente, o que a gente tem que provar é provar que isso daqui é uma base, né? Mas antes da gente falar disso, eu só queria chamar a atenção para vocês, né, da intuição que está por trás disso aqui, né? Na verdade, nós temos aqui dois pedaços aqui, certo? Nós temos esse pedaço aqui, que é a base do kernel, e isso daqui, que é a base que completa a base do kernel, né? A nossa intuição é que todos esses vetores aqui, eles são mapeados no zero, né? Eles são levados no kernel, então a T deles vai dar zero. E esses daqui são os vetores que não vão dar zero, né? Então, o que a gente está nesse enunciado aqui dizendo é que esses vetores aqui vão ser a base para a imagem, tá? Então, para provar que isso é base para a imagem,
nós temos que provar duas coisas. Nós temos que provar que gera. Então, vamos colocar isso daí. Então, a primeira coisa que nós vamos provar é que o conjunto B gera a imagem da transformação T. Tudo bem? Para provar esse fato, né? O que a gente vai fazer? Né? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: nós vamos pegar um vetor V que pertence à imagem de T, tá? Isso daqui significa que esse V, né, na verdade, ele é um certo T de U, né? Porque é isso que significa pertencer à imagem. Como U pertence a U e a gente sabe que B2 é uma base de U, tá? Eu vou conseguir escrever esse U como sendo um certo A1, U1, mais pontinho, 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 AR, UR, mais, escrevendo na linha de baixo, isso daqui é B1, V1, mais pontinho, 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 mais VS, US, né? E isso é o que significa. Tá aí. Bom, e a partir daí o que a gente vai fazer, né? Isso daqui é a expressão para U, né? U pode ser escrito dessa forma aqui. Bom, então o que eu vou fazer é calcular quem é T de U. Né? T de U vai ser T de tudo isso aqui. Né? Vai dar CT de A1, U1, mais pontinho, 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 UR, VR, mais B1, V1, mais pontinho, 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 VS, mais, que é B, S, VS, ok? Mais BS, VS, certo? Só para deixar claro aqui. Então eu vou calcular T disso daqui, tá? Quando eu for calcular T disso daqui, uma coisa importante de observar é que T dessa parte aqui dá zero, né? Porque esses elementos estão no kernel, tá? Então eu posso escrever isso daqui simplesmente como sendo T. Eu vou já até tirar para fora os escalares aqui, né? Eu vou conseguir escrever isso aqui como B1, T de V1, né? Usando a propriedade que a transformação se distribui sobre escalares, e eu vou poder escrever isso aqui como BS, T de VS, ok? Bom, então eu acabei de mostrar que T de U pode ser escrito dessa forma aqui. Tá? E isso daqui, esse fato aqui, né, é a demonstração de que gera. Tudo bem? Bom, então nós já demonstramos que gera. O que a gente vai fazer agora é mostrar que é LI. Tudo bem? Ok. Então, para mostrar que é LI, o que nós vamos fazer? Nós vamos considerar uma combinação linear desses vetores, né? Uma combinação, sei lá, B1, uma combinação linear B1, T de V1, certo? Mais pontinho, 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 mais BS, T de VS, uma combinação dessa forma que dá o zero, ok? Bom, primeira coisa óbvia é que do mesmo jeito que a operação T se distribui aqui, eu posso agrupá-la e escrever isso aqui como sendo T de B1, V1, mais pontinho, 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 mais BS, VS, certo? Igual a zero. Tá? O que isso daí significa para a gente? Bom, isso aqui significa que esse vetor aqui pertence ao kernel de T. Né? E se esse vetor aí pertence ao kernel de T, então isso daqui me implica que o quê? Que eu consigo escrever o vetor B1, V1
mais BS, opa, mais pontinho, 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 mais BS, VS, tudo bem? Eu consigo escrever ele como uma combinação de quem? Como uma combinação dos vetores da base do kernel, tá? Mas os vetores da base do kernel são U1 até um R. Tá? Então eu consigo escrever isso daqui como sendo um certo A1 U1 mais pontinho, 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 até AR, VR. Ok? Então eu consigo escrever isso daqui por estar no kernel como combinação disso daqui. Mas o que isso aqui na verdade é? Né? Isso aqui passando para o outro lado, né? Isso daí é uma combinação do tipo, vou escrever bem pequenininho aqui, B1, V1, mais pontinho, 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 até BS, VS, menos A1, V1, menos pontinho, 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 menos AR, VR igual a zero. Tá? Então eu tenho uma combinação de quem? Dos vetores aonde agora? Né? Essa é a pergunta importante. Isso daqui é uma combinação dos vetores de onde? Dos vetores em B. Certo? Mas uma combinação de vetores em B dá zero, né? Isso daí implica o quê? Isso daí implica que todos esses coeficientes aqui são zero, né? Em particular, né? Implica que B1 igual a BS igual a zero, tá? E o que nós acabamos de provar? Né? Nós acabamos de provar que a única combinação que dá o zero é a trivial, o que implica que é ali, tá? Então nós acabamos de mostrar que, de fato, B é uma base da imagem. Tá? Então, só para a gente concluir as coisas, né? Agora a gente pode, a partir do que a gente tem, fazer as seguintes observações, né? A gente supôs, né, que a dimensão do kernel de T era R, né? Nós mostramos que o quê? Nós estamos supondo, né? Na verdade, na hora que nós escrevemos a base como sendo isso aqui, nós estamos supondo que a dimensão de U é R mais S, né? Porque eu estou supondo que a base é dessa forma, tá? E eu acabei de mostrar que isso daqui, né? A imagem disso daqui, esse conjunto aqui, é uma base da imagem. Então, eu mostrei que a dimensão da imagem é S, tá? E esses três fatos aqui, juntos, né? Na verdade, são o teorema do núcleo imagem, tá? Então, nós acabamos a nossa primeira demonstração, tudo bem? Então, essa é a primeira demonstração do núcleo imagem, ela é uma demonstração bastante clássica, e ela segue uma estratégia em álgebra linear bastante usual, que é completar a base. Né? Nós partimos de uma base de um espaço específico, nós completamos uma base de um jeito adequado ao que nós queremos e nós obtemos o resultado final. Tá? É bastante interessante, antes da gente seguir, né, que isso daqui também nos dá uma descrição muito clara do que a transformação faz nessa base B2. Né? Ela pega os primeiros vetores e manda para o zero, ela pega os vetores V1 e VS e manda em vetores que geram a imagem da transformação. Tá? Então, uma parte é levada no zero e as outras são levadas em um conjunto que gera a imagem do mesmo tamanho. Tudo bem? Ok, bom. Então, o que eu quero fazer agora com vocês é uma segunda demonstração do teorema do núcleo imagem. Tá? Para fazer essa segunda demonstração, a gente vai usar um pouquinho mais dos resultados que a gente viu antes, tudo bem? Então, vamos começar do mesmo jeito, supondo que eu tenho uma transformação que pertence aos homomorfismos de V em W, certo? Ou seja, uma transformação linear de V em W, tá? E aí nós vamos observar o seguinte, né? Primeira observação que eu vou fazer com vocês é que a gente já sabe isso daqui, que kernel de T é subespaço. Né? Então, a gente já sabe isso daqui de um vídeo anterior. Tá? E isso a gente sabe que o fato dele ser subespaço implica que existe um completamento desse subespaço. Existe um espaço complementar a esse daqui. No sentido que eu posso escrever U como sendo o kernel
de T mais soma direta, na verdade, mais kernel de T complementar. Então eu consigo fazer isso daqui, onde, só deixar claro quem que é cada coisa aqui, né? Onde essa notação aqui, né, kernel de TC, é o complemento direto de kernel de T, ok? Bem, então esse é o segundo fato que nós temos. Bom, daqui tá, nós temos uma coisa muito importante, né? Como eu tenho essa igualdade aqui, de soma direta, tá? Daí segue diretamente que a dimensão de U é igual à dimensão do kernel de T mais a dimensão do kernel de T complementar, do complemento do kernel de T. Tá? Então tudo que nós temos que mostrar, na verdade, é que esse pedacinho aqui, no fundo, é a dimensão da imagem. Tá? Se a gente fizer isso daí, nós estamos bem. Como nós vamos fazer isso? Né? Nós vamos fazer isso mostrando um isomorfismo entre kernel de TC e a imagem. Para fazer isso, nós vamos considerar a restrição, tá, de T a kernel de T, o complemento do kernel de T, tudo bem? Quando eu considerar isso daí, o que significa isso daí? Eu vou chamar essa função, primeiro eu vou dar um nome para ela, né? Toda vez que eu introduzo alguma coisa eu dou um nome para ela. Eu vou considerar T de C como sendo T restrita ao kernel, o complemento do kernel, tá? E isso daqui é simplesmente uma função que vai, né, do kernel, do complemento do kernel em W. Tudo bem? É essa função aqui. Tudo bem? Bom, eu vou mostrar que essa função aqui é um isomorfismo na imagem. Tudo bem? Eu estou usando C. Ah, eu estou usando C. Tá, estou usando C embaixo aqui. Tudo bem. Vamos provar que TC é um isomorfismo na imagem. Isomorfismo de quem? Isomorfismo do complemento do kernel na imagem de T. Tudo bem? Então, se a gente provar isso daí, a gente vai ter o resultado que a gente quer. Bom, para provar isso daí, nós vamos considerar o seguinte, né? A primeira coisa que a gente vai observar é que essa função aqui é uma função injetiva. Tá? Nós temos que mostrar que ela é bijetiva. Por que ela é injetiva? Né? Ela é injetiva porque quando eu calculo o kernel dela, é o kernel de TC, isso daqui é essencialmente o kernel de T, né? Porque T e TC são essencialmente a mesma função, só que restrito a quem? Restrito a... Ela só toma valores aqui nesse espaço no complemento do kernel. Bom, então uma coisa que está no kernel e no complemento do kernel, o único jeito disso acontecer, porque isso daqui é uma soma direta, é se isso aqui for o vetor zero. Tá? Então nós mostramos que o kernel de TC é zero, então nós mostramos que essa é uma função injetiva, tudo bem? Agora, o que nós vamos provar é que a imagem de T é igual à imagem de T de TC, ok? Que essas duas funções têm a mesma imagem, tá? É bastante direto, primeiro, observar que a imagem de TC está contido dentro da imagem de T. No fundo, isso aqui é óbvio porque é uma restrição, né? T e TC são a mesma função
no kernel, no complementar ao kernel, tá? Mas fora disso, T pode ser maior. Então, isso daí nos dá isso daí. Bom, então agora, tudo que a gente tem que provar, na verdade, então, tudo que a gente precisa provar para ter o nosso resultado é a inclusão reversa. Quer dizer, eu quero mostrar que a imagem de T está contido dentro da imagem de TC. Né? Isso aqui é direto, eu quero provar isso daqui. Tá? Para provar isso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um elemento que pertence à imagem de T, né? Vou pegar um certo vetor V que pertence à imagem de T. Na verdade, já posso pegar um T de V que pertence à imagem de T. E aí o que eu vou fazer? Eu vou escrever, né, esse vetor pertence a U, eu vou poder escrever ele como sendo um certo U mais W, né? Onde eu sei que o U pertence ao kernel de T e o W pertence ao kernel, ao complemento do kernel, ok? Nada demais aqui, né? Então, ok. Ok, então, bom, e aí? O que eu vou ter então? Bom, o que eu vou fazer então é observar o que acontece, na verdade, quando eu calculo T de V, certo? Porque T de V é o que eu quero saber o que acontece. Então eu calculo T de V, né? T de V vai ser, porque é linear, T de U mais T de W, ok? Mas o que eu sei sobre T de U, né? T de U, isso aqui dá zero, porque pertence ao kernel. Então, isso daqui me implica que qualquer T de V é da forma T de W, com W pertencente ao complemento do kernel de T. Ok? Bom, então isso daí nos mostra o que a gente queria. Bom, dessa forma, né, na verdade o que nós provamos é que ela é uma função injetiva, que a imagem dela é a mesma imagem, então ela é uma objeção na imagem, tá? E isso daí nos implica que kernel de TC, não estou usando o C embaixo, né? Kernel de TC é isomorfo à imagem de T. Tá? Bom, e isso daqui é uma das formas do teorema do núcleo-imagem. Então eu vou enunciar para vocês essa versão um pouco mais moderna do teorema do núcleo-imagem, que diz o seguinte, né? Imagina que eu tenha T, uma transformação de V em W, então qualquer complemento de kernel de T é isomorfo à imagem de T. Então essa frase, qualquer complemento de kernel de T é isomorfo à imagem de T, é uma versão moderna do teorema do núcleo-imagem. E como consequência disso, isso me diz que a dimensão do kernel mais a dimensão da imagem é igual à dimensão de V, tá? Pelo que a gente viu lá atrás. Tudo bem? Na verdade, só para chamar a atenção, né, vem desse fato aqui e do fato de que eu tenho que isso daqui é isomorfo à imagem de T. Né? Então, na verdade, eu tenho que isso mais isso dá isso, só que isso é isomorfo a isso, então esses dois têm a mesma dimensão, e aí eu tenho o teorema do núcleo-imagem de verdade. Ok? Então, essa é a forma moderna do teorema do núcleo-imagem. Tá? Como consequência desse fato, tá? Nós temos uma aplicação disso para o caso onde eu estou lidando com transformações associadas à matriz. Então imagina que eu tenha uma matriz M, N por M, sobre um corpo qualquer, e eu tenho a transformação que é a multiplicação pela esquerda, né, para a matriz A, que vai de Kn em Km. Né? Então essa transformação é injetiva, se o posto de A for N, essa transformação é sobrejetiva, se o posto de A for M, ela é bijetiva se N igual a M e o posto é igual a N ou igual a M. Ok? Por que esse fato é verdadeiro? Né? Essa é a pergunta. Né? Porque, na verdade, nesse caso aqui, né, a gente sabe o quê? Né? A gente sabe que o posto dela é a dimensão da imagem. Né? Então, se o posto for N, isso quer dizer que o núcleo, né, quer dizer que o complemento do núcleo é isomorfo ao
a imagem, que é a dimensão n, e aí, como tudo isso tem que estar contido dentro de Kn, só sobra para o kernel seu zero. Tá? Então isso mostra o primeiro lado aqui. Tá? E o fato dela ser sobrejetiva se a imagem for igual à dimensão do espaço que ela está chegando. Né? Como a dimensão do espaço aqui é Km, ela é sobrejetiva se o posto for m. Então a gente tem uma caracterização importante que relaciona o posto de uma matriz com o núcleo imagem e garante que elas são injetivas ou sobrejetivas a partir do seu posto. Ok? Beleza. Seguindo nessa linha, né? Tô tirando consequências do teorema do núcleo imagem. Eu imagino que o núcleo imagem vocês conheçam, mas algumas dessas consequências talvez vocês nunca tenham visto. Então, imagina que eu tenho V e W espaços vetoriais sobre um corpo e suponha que eu tenho uma transformação de V em W, né? Então, se T for sobrejetiva, a dimensão de V tem que ser maior que a dimensão de W. E se a dimensão de V e de W, se a dimensão de V e de W forem ambas finitas, T isomorfismo, se somente se T for injetiva ou T for sobrejetiva. Tá? Esse teorema, esse resultado 2 aqui é um resultado bastante importante, tudo bem? E ele nos diz que se, então só escrever um pouquinho sobre ele, né? Nós vamos provar só o 2 aqui. Então ele nos diz que se eu tenho que a dimensão de V é igual à dimensão de W e essas duas coisas aqui são iguais e ao mesmo tempo finito-dimensionais, e é fácil construir contra-exemplos para o caso de dimensão infinita, onde você tem que os dois espaços têm a mesma dimensão, mas não é isomorfismo. Tá? Então, esse resultado nos diz que para verificar que é isomorfismo, basta verificar ou que é injetiva ou que é sobrejetiva, ele reduz para a gente a metade. Na verdade, o jeito mais usual é calcular o kernel. Né? Se a dimensão dos dois são iguais, eu calculo o kernel, você tem que dar zero. Se der zero, é isomorfismo. Tá? Porque aí ela é injetiva. Ok? Então, como que a gente vai provar isso daí? Né? Então, primeiro, né, se T é isomorfismo, né, um lado é óbvio. Né? Se T é isomorfismo, isso implica que T é injetiva e T é objetiva. Então, esse lado é óbvio, né, porque eu estou indo do lado que eu tenho mais exigência daqui do que aqui. Né? Então, eu posso trocar esse E por um U aqui, e aí tá tudo certo. Né? Eu sempre posso trocar um E por um U. Eu estou perdendo informação, então esse fato continua sendo verdadeiro. Ok. Então, o que eu quero provar agora é o contrário. Né? Então, para provar o contrário, eu vou supor que T é injetiva. Então, suponha que T é injetiva. Bom, o que significa isso, né? Isso daqui significa que o kernel dela é zero, tá? Bom, então agora, pelo teorema do núcleo imagem, isso daqui me implica que a dimensão da imagem de T é n, tá? E isso daqui, então, eu tenho um subespaço de dimensão n de um espaço de dimensão n. O único modo disso acontecer é com a imagem sendo o espaço todo, ok? E dessa forma, T é isomorfismo. Né? Então, essa também é tranquila. O que falta, então? Né? Falta, então, supor que se T é sobre, né? Bom, se T é sobre, isso daqui implica que a dimensão da imagem de T também é n, né? Porque não sobra nada para fazer. E isso daqui nos implica, então, né? Pela dimensão do núcleo imagem, eu vou ter, se a dimensão da imagem é n, a dimensão do espaço é n, então eu vou ter que ter que a dimensão do kernel de T é zero. Tá? E o que isso daqui nos diz? Né? Isso daqui nos diz que ela é isso daqui nos diz que T é injetiva, logo T é isomorfismo. Ok? Então nós provamos esse fato também. Tá? Isso aqui,
Quero só chamar a atenção de novo que isso aqui só vale se os espaços vetoriais forem de dimensão finita, tá? Para construir exemplos bem simplesinhos no caso de dimensão infinita, tá? Quero falar uma proposição para vocês que eu vou usar provavelmente na última ou penúltima aula, que é um resultado sobre a dimensão do kernel da composta. Então imagina que eu tenha uma transformação linear U de V de U em V e S, uma transformação linear de V em W. Todos eles de dimensão finita, tá? Então a dimensão do kernel da composta é menor que a dimensão da soma dos kernels, tá? Esse é um exercício para vocês, tá na lista, façam ele, não é nada demais, tá? Mas eu vou precisar desse resultado lá na frente. Ok. Bom, então nós já temos aqui duas formas do teorema do núcleo-imagem. Uma dessas formas é bastante concreta e envolvendo apenas dimensões do kernel e da imagem. A outra envolve isomorfismos entre o complementar do kernel e a imagem. E eu quero generalizar esse resultado usando uma linguagem um pouco mais moderna. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre complexos de cadeias. Isso tem bastante aplicações na topologia algébrica, mas tem aplicações também de modo geral na álgebra, tá? Então, o que é um complexo de cadeias, né? Um complexo de cadeias é um conjunto de espaços vetoriais e de transformações lineares entre esses espaços. Tudo bem? Tá? E que satisfazem, eu tenho que colocar mais uma hipótese aqui, que foi a hipótese que eu não coloquei, que é DI mais 1 composto com DI, isso daqui é zero para qualquer. Então eu vou agora explicar o que são essas três condições aqui, tá? Então, para explicar para vocês o que são essas três condições, eu vou desenhar o que é um complexo de cadeia, né? Um complexo de cadeia é algo assim, é um C, que eu tenho uma flechinha que chega em VI mais 1, aí eu tenho uma flechinha que vai para VI, aí eu tenho uma flechinha que vai para VI menos 1, e aí eu tenho uma flechinha que vai para cá. Né? Isso aqui segue indefinidamente aqui para todos os inteiros. E aqui eu tenho uma aplicação linear, I mais 1, DI mais 1, porque aqui está sendo do DI, aqui está sendo do I, então aqui eu tenho DI, ok? Então, um complexo de cadeia é uma composição uma sequência de espaços vetoriais e transformações lineares entre esses, de modo que quando eu calculo essa transformação composta com a seguinte dá zero. Né? Então, um vetor pode sobreviver a uma das etapas, mas a duas etapas ele não sobrevive. Tudo bem? Isso é o que a gente chama de complexo de cadeias. Ok? Nós vamos dizer que um complexo de cadeias é exato, tá? Se a gente tiver uma hipótese um pouquinho mais forte do que isso. Então eu tenho um complexo de cadeia aqui desse jeito aqui, certo? Uma sequência de espaços vetoriais e de transformações entre eles, tá? E eu vou dizer que esse complexo é exato se a imagem do DI-1 está no kernel de DI, ok? Ok. Tá bom. Por que essa linguagem abstrata de uma sequência de espaços vetoriais e de transformações lineares entre eles e tal? Então, primeiro que a gente geralmente não trabalha com cadeias infinitas, a gente não vai usar, a gente vai trabalhar com cadeias bem curtinhas, de 2, 3 espaços vetoriais. Mas uma coisa interessante é que nessa linguagem você tem uma descrição, né? Como o teorema do núcleo-imagem também é um resultado sobre injetividade ou sobre ejetividade, né? Ou sobre falha disso daí. A linguagem de complexo de cadeia também permite uma descrição bastante interessante do que é ser sobrejetivo, injetivo e bijetivo. Tá? Então, essa descrição é dada pela proposição aqui, né, que diz o seguinte: imagina que eu tenha
uma transformação linear. Tá? Essa transformação linear ela é sobrejetiva sem somente C quando eu considero esse complexo aqui, que pega o x, faz o t para y, e depois leva no zero, né? E aqui, levar no zero, a aplicação que eu estou considerando aqui é a aplicação que mata todo mundo, é exata. Tá? O que é isso daqui? Bom, isso daqui me diz que o kernel disso aqui é todo o y. E o fato disso daqui ser exato quer dizer que a imagem dessa transformação é igual ao kernel dessa. A imagem dessa transformação é a imagem de t. O kernel disso aqui é todo y, então eu estou dizendo que a imagem de t é todo y, que é exatamente a definição de ser sobrejetivo. Então é bastante fácil de traduzir o conceito de sobrejetividade para o conceito de esse complexo aqui ser exato, ok? Do mesmo modo, nós temos uma caracterização de jetividade, a sequência zero, né? E aqui eu estou incluindo o zero, né? Então tem uma transformação aqui que é a inclusão, né? Eu pego o zero e coloco dentro do x, aí eu tenho a t para y, tá? Se isso daqui for exato, sem somente C tem injetivo, né? Vamos pensar um pouquinho por que isso está dizendo para a gente. Bom, quem é a imagem dessa transformação? Bom, essa aqui é a inclusão, eu boto o zero lá dentro. Tá? Então a imagem aqui da primeira coisa, né? A imagem dessa aplicação I aqui, a imagem de I é o zero. Tá? Eu estou dizendo que a imagem de I é igual ao kernel da próxima, que é o kernel de T. Olha, é exatamente isso que significa ser injetivo, né? É injetivo se o kernel for zero. Tá? Juntando esses dois resultados, nós temos uma descrição muito bonitinha do que é ser bijetivo. Tá? Nós temos que uma transformação T é bijetiva se esse complexo aqui for exato. A inclusão do zero em x calculado com T e depois mapear todo mundo para o zero, isso daí for bijetivo. Para terminar esse vídeo sobre o teorema do núcleo imagem com vocês, eu quero fazer uma aplicaçãozinha bonitinha relacionando sequências exatas e o teorema do núcleo imagem. Para isso eu vou considerar uma transformação linear entre V e W, né? E eu vou observar que, dado uma transformação linear entre dois espaços V e W, né, eu tenho naturalmente associado a isso esse complexo aqui, tá? Que vai o zero no kernel de T, aí eu incluo o kernel de T em V, mapeio por T na imagem e mapeio a imagem para o zero, né? E que isso daqui é exato, né? Verificar a exatidão disso aqui é simplesmente ver que o kernel disso aqui é a imagem disso aqui, e isso aqui está tudo certinho, bonitinho, não é nada difícil de fazer, vale a pena vocês pararem e darem uma olhada, mas é bastante simples. Tá? Um pouco mais para frente no curso nós vamos realmente terminar de fazer a relação entre o teorema do núcleo imagem e essa sequência. Na verdade, o teorema do núcleo imagem é uma propriedade para essa sequência, eu não posso enunciá-la agora ainda, mas quando a gente prosseguir eu vou voltar nesse ponto e vou enunciar o teorema do núcleo imagem como o fato dessa sequência cindir. Nós podemos generalizar essas sequências que tenham só 3 espaços vetoriais diferentes de zero, né? Eu tenho um zero mapeado no V2, mapeado no V1, mapeado no V0, mapeado no zero. Tá? Esse tipo de complexo com 5 espaços vetoriais entre o primeiro e o último são zeros, são chamados de sequências exatas curtas. Tá? Para sequências exatas curtas, nós temos uma propriedade muito bonitinha. Né? Basta você usar o teorema do núcleo imagem para o D2 e para o D1 aqui e observar o que você sabe sobre o D2 e o D1, né? Para você ter as seguintes relações entre as dimensões desses espaços vetoriais. Né? Então, se eu tenho um complexo exato, uma sequência exata curta dessa forma, as dimensões desses 3 espaços vetoriais estão presas entre si de modo alternado, né? Então, dimensão de V2 é menos a dimensão de V1, mais a dimensão de V0 tem que dar zero. Né? Isso aqui lembra para a gente a característica de Euler, né? Face menos arestas, blá, blá, blá.
alternados vão somar alguma coisa. Bom, na verdade é um pouco isso mesmo. Tá? Para você provar esse fato aqui, eu vou deixar ele como exercício, o que você vai fazer é escrever o teorema do núcleo imagem para D2 e para D1. Né? Então você vai saber que a dimensão de D2 é igual ao kernel de D2 mais a imagem de D2, a dimensão de V1 é igual ao kernel de D1 mais a imagem de V1. Você vai observar que a imagem de V1 é V0, que o kernel de V2, o que ele é, tá? E vai observar também que a imagem de D2 é igual ao kernel de D1, somando todas essas equaçõezinhas aqui, simplificando, eu já te disse quais são todas essas equações, você vai ter essa igualdade alternada das dimensões aí, né? Essa soma alternada de dimensões da zero, né? A última coisa que eu quero fazer com vocês aqui é generalizar esse resultado aqui para quando eu tenho não só uma sequência exata curta, mas eu tenho um complexo qualquer, né? Então eu tenho zero exato, né? Um complexo de cadeias exato qualquer. Então eu tenho zero mapeado no Vn, mapeado no Vn-1, mapeado no V1, mapeado no V0, mapeado no zero. Então eu tenho esse complexo de coisas aqui. Tá? Do modo análogo a esse, eu vou ter que a soma das dimensões alternadas desses espaços vetoriais vai dar zero. Né? Isso aqui generaliza esse fato anterior aí. Tá? Então, só vou dar para vocês, então, a demonstração desse fato. Né? Então, para fazer a demonstração desse fato, eu vou decompor aquele complexo ali em alguns complexos menorzinhos assim, né? Eu vou observar que quando eu tenho aquele complexo exato lá, isso daqui me implica que quando eu olho para esses aqui, 0 mapeado no kernel de D2, mapeado no V2, mapeado por D2 no kernel de D1, mapeado no 0. Eu continuo fazendo isso daqui até o Cn, né, que é o 0, que é mapeado no kernel de Dn, que é mapeado no Vn, que é mapeado por Dn em kernel de Dn-1, que é mapeado no 0. Tá, eu tenho associado a esse complexo de cadeias exato, o fato disso aqui ser exato, vai me dizer que todos esses complexos aqui são exatos. Tá? E agora eu posso somar as dimensões de cada uma dessas coisas aqui, usando essa coisinha aqui, tá? Para obter o resultado que eu queria, que somatório de menos 1 elevado a i, dimensão de VI é igual a zero. Tá? Então, isso aqui é uma consequência do teorema do núcleo imagem, ou se você quiser pensar, isso daqui é uma forma do teorema do núcleo imagem. Tudo bem? Bom, então a gente começou com o teorema do núcleo imagem, na sua forma mais pedestre, completando base. A gente fez uma versão dele usando isomorfismos entre a imagem e os complementos do kernel. Depois disso a gente viu como associar o teorema do núcleo imagem a complexos de transformações lineares. Né? Algumas coisas da parte final aqui eu esbocei para vocês, porque na verdade eles são exercícios que vão estar na lista. E a outra coisa que eu queria falar é que eu vou voltar a falar depois de um pouco dessa linguagem de exatidão para reenunciar perfeitamente o teorema do núcleo imagem. Tá? Era isso que eu queria falar hoje com vocês. Fiquem bem.